O Brasileirão continua muito disputado do título para baixo ali, né? O Botafogo segue nadando de braçada, mas a gente vai ter muita disputa boa pelo G4 e também contra o Z4 nessa rodada. 4 times podem fechar essa rodada dentro do G4, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e também vamos falar sobre o Vasco, que pode se afundar ainda mais na última colocação, tá braba a situação do Vasco, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. 11 mil inscritos aqui no canal em 3 meses no YouTube. Se você tá chegando agora nesse vídeo e não tá inscrito ainda, cara, não dá esse mole, se inscreve no canal, vem pro nosso time. A gente tem os inscritos mais brabos de todo o Brasil e já estamos chegando perto da meta de 15 mil inscritos. Esse é o quadro do termômetro da rodada aqui no Torcedorismo Brasileirão da Série A. Eu vou analisar os 10 jogos da 17ª rodada e falar quem são os favoritos. Como existem níveis de favoritismo, né? Tem o cara que é muito favorito e o cara que é só um pouquinho favorito, assim. Eu criei um sistema que tá nessa tabela aí que tá na tela pra vocês, tá aparecendo agora. Quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é. Se ele for absurdamente favorito, ele recebe um cometa, mas aqui na Série A é muito difícil o cometa aparecer. Os jogos são muito parelhos e disputados, né? Vamos pra análise dos jogos, porque no sábado são 6, meu irmão. Tem muita gente que vai jogar Libertadores no meio de semana e a Sul-Americana também, então a CBF jogou muitos jogos para sábado, né? Começando por Atlético Paranaense contra Cruzeiro. O Atlético tem um jogo dificílimo contra o Bolívar lá na altitude de La Paz pela Libertadores já na terça-feira. Uma viagem bastante longa, desgastante, jogo importante. Deve poupar nessa rodada de Brasileirão alguns jogadores para essa partida contra o Cruzeiro. Já o Cruzeiro vem com força máxima, incrivelmente, cara. Não sei se você sabe disso, mas a campanha do Cruzeiro fora de casa é muito melhor do que a campanha dele dentro de casa. A Raposa é a terceira melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Considerando isso e o fato de que o Furacão vem com um time misto, eu não vou dar 4 raios pro Atlético, mas o Atlético ainda é favorito, então dou 3 raios pro Furacão contra 2 raios pro Cruzeiro. Mesmo de time misto, eu vejo o Furacão um pouco na frente. Pode ter um Vitor Roque ali no banco entrando no segundo tempo, botando fogo ali, e na arena é um time muito forte, né, dentro de casa. O outro jogo das 4 horas de sábado é Inter contra Cuiabá. Galera, o Cuiabá tá jogando bola, tá? O que o Cuiabá tá jogando é brincadeira. O time tá arrumadinho, ótimo sistema defensivo e sai muito rápido pro contra-ataque. E, cara, esse é justamente o cenário que eu vejo pra esse jogo aí. O Cuiabá retraído, o Inter tentando e o Cuiabá só no contra-ataque, né? O Inter também tem Libertadores, pega o River lá na Argentina. Não deve poupar muita gente no Brasileiro, né? Tá precisando pontuar. O Valência, que deve ficar de fora nesse jogo aí, já tá confirmado que ele não joga. Mas a cabeça de todo mundo no Inter vai estar já no River Plate, cara. Não tem jeito. Eu vejo o Cuiabá favorito mesmo fora de casa. 3 raios pro Cuiabá contra 2 raios pro Inter. Ainda nas 16 horas de sábado, a gente vai ter o jogo do meu Fluminense recebendo o Santos no Maracanã, Clássico Nacional. Eu vou estar lá nesse jogo. Inclusive, não se esqueçam do nosso combinado aqui no canal. Se você for ao jogo do seu time nessa rodada do Brasileirão, filma a festa da sua torcida, uma música maneira, um gol do seu time, posta lá no Stories do Instagram e me marca. Eu tô botando meu Instagram aí, vai lá e me marca que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Inclusive, vou postar muitos stories direto do Maracanã também, né? Voltando agora para Fluminense versus Santos dentro de campo. O Fluminense é outro time que joga Libertadores na terça-feira, pega o Argentinos Júnior lá na Argentina. Mas nesse jogo deve ir de time praticamente titular contra o Santos. O Fluminense precisa pontuar no Brasileiro. E, cara, o que eu vou falar agora não é informação, tá? É só a minha leitura de Fluminense por acompanhar muito esse time desde que eu nasci, por conhecer o Fluminense, o Diniz, o elenco bem de perto, né? O Fluminense vai voltar com o Cano nesse jogo, estava suspenso no jogo contra o Curitiba, o Cano volta a ser titular. Já temos informações aí rolando na imprensa de que o Marlon deve pegar a vaga do Felipe Melo. Na minha humilde opinião, o Felipe Melo tá sendo poupado pelo Diniz, tá? Eu queria acreditar nisso, mas eu não acredito que o Diniz vá barrar o Felipe Melo na Libertadores. Deve estar só poupando e ver como que o Marlon se ajusta no esquema dele já nesse jogo, para talvez no futuro barrar o Felipe Melo. Então, eu acho que o Diniz deve poupar o Ganso também, tá? Isso é minha opinião, não é informação. Eu acho que ele deve promover ali a estreia de Léo Fernandes como titular, ou do próprio Daniel, que entrou muito bem no último jogo também. O Santos fez um bom jogo contra o Botafogo, nada absurdo,
mas melhorou sua performance, que vinha pífia nesse brasileiro, né? Mas a gente viu no final do jogo contra o Botafogo como que o Santos é frágil quando é pressionado, né? E o Fluminense no Maracanã é um monstro, né? Fora de casa o Fluminense é um gatinho, mas no Maracanã é um monstro. O Fluminense ainda não perdeu, são 5 vitórias e 3 empates nesse campeonato. Veja o Fluminense bem favorito, então são 4 raios pro Flu e 1 raio pro Santos nesse jogo. Ainda no sábado a gente vai ter Corinthians e Vasco. O Corinthians está muito focado, teve um jogo desgastante pela Copa do Brasil, mas deve vir com o que tem de melhor nesse jogo. Talvez poupar um ou outro jogador ali que esteja mais desgastado, mas deve vir com o que tem de melhor. Neoquímica Arena vai estar lotada como sempre, tá um time muito confiante. O Corinthians pega um time que, cara, o Vasco é o oposto, né? O time tá completamente sem confiança. Cara, uma coisa que dá de errado no jogo do Vasco, o psicológico de todos os jogadores já cai, vai por água abaixo. Cara, o Vasco tem que vencer de qualquer maneira, não tem outro jeito. O Corinthians também tem que vencer. Inclusive, chega a ser um confronto direto, né? Contra o Z4 ali. O Corinthians está próximo da zona, o Vasco é o último. E se o Vasco perder esse jogo, pode ver a sua situação muito pior na próxima rodada. Pode ficar até 8 pontos de diferença para sair do Z4. É muita coisa. Estamos quase na metade do campeonato e o Vasco está indo de base, né? Veja o Corinthians favorito, 3 raios para o Timão contra 2 raios para o Vasco. O Fortaleza vai receber o Bragantino, jogão, tá? Isso aqui é muito bom jogo, 2 times muito marcadores e muito rápidos, times técnicos, vai ser um jogo lá e cá o tempo todo, eu prevejo muitos gols nesse jogo. O fator casa me leva a dar 3 raios pro Fortaleza e só 2 raios pro Bragantino, mas vai ser um jogo bem parelho, talvez seja o jogo mais imprevisível dessa rodada. Para fechar o sábado de Brasileirão, a gente vai ter Atlético Mineiro contra Flamengo, é um clássico nacional com muita rivalidade, muito por conta daquela polêmica da Libertadores de 81, né? Aquele jogo que o Wright expulsou todo mundo. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre aquele jogo de 81. Se você tá curioso sobre o que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, depois você vai lá e assiste, porque o vídeo tá muito maneiro, conta toda a história daquele jogo. Os dois times têm jogos pela Libertadores também no meio de semana, mas eles não vão viajar, né? Os dois vão jogar dentro de casa, o Galo vai receber o Palmeiras e o Flamengo vai receber o Olímpia no Maracanã, por isso eles não devem poupar peças para essa partida, talvez um ou outro ali, igual o Corinthians, que esteja mais desgastado. A torcida do Galo foi ontem no CT lá para motivar os jogadores, deu apoio, pediu raça nesses próximos 2 jogos. O Galo vem de uma sequência horrível, né? São 8 jogos sem vencer nessa temporada, 7 no Brasileiro. O Filipão, desde que ele chegou, não venceu nenhum joguinho, 7 partidas. E, cara, precisa vencer, voltar a vencer na temporada para conquistar essa confiança de volta antes da Libertadores, né? O Flamengo, cara, é muito complicado analisar o Flamengo. No Brasileiro a gente nunca sabe o que esperar. Os jogadores às vezes não dão o seu melhor. Parece que eles se poupam para os jogos das Copas, né? Às vezes inconscientemente, mas eles entram diferente no Brasileiro. Isso vem desde o ano passado. Vocês se lembram, tinha o time das Copas e o time do Brasileiro. E, cara, se entrar devagar nesse jogo contra o Galo, vai ser rebocado. Não tem jeito, igual foi contra o Bragantino, né? Esse fator de não saber qual Flamengo entra em campo no Brasileiro me faz tirar o favoritismo deles. Eu vejo o Galo com 3 raios e 2 raios para o Flamengo. Eu, por exemplo, não apostaria no Flamengo nessa rodada. A rodada vai acabar no domingo dessa vez, a gente não vai ter jogo na segunda, graças a Deus. São Paulo vai receber o Bahia no Morumbi às 11 da manhã e é muito favorito. São Paulo tem Sul-Americana essa semana, mas a prioridade do time é o Brasileiro e a Copa do Brasil. Pega um Bahia desesperado, precisando de qualquer maneira dos 3 pontos. O Bahia tem um time bom, um time capaz de surpreender o São Paulo no Morumbi. Mas, cara, pensando friamente antes do jogo, dentro do Morumbi o São Paulo é muito forte, deve tomar o controle do jogo. Vejo o São Paulo bastante favorito com 4 raios e o Bahia vai receber 1 raio. O América Mineiro vai receber o Palmeiras. Cara, o time do América fez um excelente jogo contra o Flamengo no Maracanã na última rodada. Só não venceu porque deu azar. No último minuto tomou um gol de bola parada ali. Mas, cara, é um time em ascensão, tanto em pontos quanto em desempenho, que é o que importa mais nesse momento do campeonato, né? O desempenho para lá na frente está melhor em pontos. E o América precisa vencer, tá no Z4, saiu lá da lanterna, mas ainda é o vice-lanterna, tá mal das pernas na tabela. O Palmeiras é aquilo, timaço, mais imprevisível também fora de casa. Não tem ido bem fora de casa nesse ano, não dá pra cravar favoritismo do Palmeiras em quase nenhum jogo fora de São Paulo nesse ano. E por isso eu vou dar 3 raios pro América contra 2 raios pro Palmeiras. Comentem aí se vocês acham que eu tô viajando na minha análise pra esse jogo, mas pela bola que os dois times estão jogando, eu vejo o América um pouquinho na frente do Palmeiras para esse jogo. Também às 16 horas a gente vai ter Botafogo, grande líder do Brasileiro, disparado, grandíssimo líder, vai receber o Curitiba. Eu vou tentar ir nesse jogo também, né, porque é aqui no Rio, é perto de casa, e ver o Botafogo 2023 tem dado prazer, tá jogando demais, né. Se fosse a uma rodadinha atrás, eu daria um cometa pro Botafogo nesse jogo, que já teria acabado a análise aqui, né. Seria o primeiro cometa da Série A na história.
Mas os jogos da última rodada me fizeram repensar um pouco esse favoritismo. Achei o time do Botafogo um pouco apático contra o Santos. Não gostei da formação que o Lage usou com 3 volantes para iniciar a partida, mas eu acredito que o Bruno Lage esteja conhecendo melhor o time ainda. Mas mais que o jogo do Botafogo, que fez me repensar esse favoritismo, foi o jogo que o Curitiba fez contra o Fluminense, cara. Impressionante a marcação-pressão e a marcação em bloco baixo também, que o Curitiba acertou no jogo contra o Fluminense, cara. Cara, tirou a maioria dos espaços do Fluminense no jogo, quase não sofreu, né? Principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. E ainda macetou o Fluminense nos contra-ataques, ligação muito rápida com os pontas. Cara, tem um jogador lá, é o meia que ele se chama Marcelino Moreno. Cara, jogou muita bola contra o Fluminense, não conhecia. O Curitiba vem de 4 jogos sem perder, 3 vitórias, 1 empate. E por isso eu não vou dar o cometa pro Botafogo. Mas mesmo assim, o Botafogo ainda é muito favorito. São 4 raios pro Botafogo, 1 raio pro Curitiba. O Botafogo simplesmente venceu todos os jogos dentro do Newton Santos nesse ano. 100%, são 8 jogos, 8 vitórias, 1 gol sofrido, que foi na primeira partida contra o São Paulo, e 16 gols feitos, média de 2 por partida dentro de casa, números irrefutáveis, né? Para fechar o domingo e a rodada, a gente vai ter Goiás contra Grêmio. Goiás que nas últimas 2 rodadas subiu um pouco o seu nível de futebol, né? Fez 2 bons jogos contra os times mineiros, empatou com o Galo e depois venceu o Cruzeiro lá em Minas. Pega um Grêmio que vem abalado pela derrota para o Flamengo no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, né? O Grêmio sentiu, mas vamos ver se o Renato Gaúcho consegue catar os cacos e reanimar esse time do Grêmio para esse jogo, né? Seguindo a perseguição do Botafogo, afinal de contas o Grêmio é o vice-líder. Eu vejo um jogo bastante parelho nessa partida, mas o Grêmio provavelmente deve vir sem o Soares, e isso faz muita diferença braba. Então vou dar 3 raios pro Goiás jogando dentro de casa e 2 raios pro Grêmio, mas para mim é mais um jogo imprevisível. E para você, comenta aí qual time você acha que é o mais favorito para essa rodada. Essa rodada vai ser relâmpago, né? Muitos jogos juntos pra gente assistir. Já vi que eu quase não vou dormir nesse final de semana, porque na segunda-feira eu vou estar lançando aqui no canal o vídeo do Prisma da rodada com análise de todos os 10 jogos para vocês. Então se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo do futebol brasileiro. E claro, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!